De volta com o Educador Entrevista, né? Nós vamos conversar ao vivo aqui por meio de uma live com o especialista em economia, Miguel Aboab. Miguel, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e compartilhar um pouco desse nosso conhecimento. Miguel, quando se pensa, né, na tributação no país, a gente percebe uma questão fundamental, que muitas pessoas agem da maneira correta, outras não, e quem é o correto acaba pagando pelo incorreto. Né? A gente tem uma carga tributária muito grande e muitas vezes a gente vê que a justificativa disso é porque tem muita gente que não paga. Né? É uma questão de gestão que o Brasil precisa resolver com urgência, correto? É verdade. Todo o sistema tributário brasileiro foi baseado em princípios, em regras de negócio criadas no passado. E essas regras de negócio, basicamente, eram impostos ou controle sobre a circulação de mercadoria. Uhum. O fato é que a tecnologia evoluiu e as regras ficaram as mesmas. Enquanto é o controle de circulação de mercadoria, e existe uma emissão da nota fiscal, veja que a nota fiscal, ela não é um instrumento, não houve uma transação efetiva. A nota fiscal eletrônica, ela é um contrato, ela é uma promessa que alguém vai entregar uma mercadoria e que alguém vai pagar. Mas ela é tida como uma ferramenta definitiva, um instrumento definitivo, e o governo, inclusive, dá crédito em cima de uma nota fiscal de um imposto que, de repente, nunca foi pago. E aí tem toda a origem, tem toda a fiscalização nesse sentido, de maneira geral, é em loco. E, por outro lado, existe circulação de mercadoria sem a respectiva nota fiscal. Perfeito. Então, isso dá margem a muito desvio de recursos para o nosso sistema, para o nosso Tesouro Nacional, digamos assim. E se não tivesse essa margem, né, a gente poderia ter uma carga menor, né? A gente poderia ter aí, de fato, uma carga tributária menor, porque não haveria esse desvio. É verdade. Estima-se que isso pode andar na casa de uns 30%. Então, veja, existe a situação da sonegação, que eu chamo um efeito indesejável. Uhum. Existe a inadimplência, que é um outro efeito, ou seja, alguém declarou, mas não pagou. Em cima dessa inadimplência, então tem um outro efeito, que é o refis. Então as empresas ou aqueles esperam porque o imposto vai ficar na última prioridade e vai esperar por um refis. Muitas situações entra-se na justiça e tem um contencioso, porque o sistema é tão dúbio, muitas vezes não sabe se paga ou não paga. Isso, o contencioso na justiça, já somam 4 trilhões de reais. 4 trilhões de reais. Nossa. É o contencioso na justiça. E muitas vezes, e depois de longos anos que se decide sobre um processo que tem que pagar, além de sair do contencioso, aí não é pago e vai para a dívida ativa, e na dívida ativa tem outros trilhões de reais. Então, isso tudo são recursos que poderiam estar na nossa economia, que poderia estar no governo, que poderia estar pagando a dívida ou auxiliando, enfim, as camadas mais carentes, mas, lamentavelmente, esse dinheiro não está sendo disponibilizado à nossa população. E nós temos ferramentas para resolver isso, né? A tecnologia está aí disponível, né? Seria possível fazer um controle muito mais efetivo, né? E você tem uma proposta justamente para isso, né, Miguel? Exato, exato. Então, a tecnologia evoluiu, mas as regras de negócio continuaram as mesmas. No passado, era feito o controle de circulação de mercadorias porque o senhor feudal queria receber o seu imposto em mercadoria.
Uhum. Mas agora o governo quer receber o seu imposto em dinheiro. Então, num sentido vai a mercadoria, mas no outro sentido volta o dinheiro. É muito mais simples controlar a volta do dinheiro do que a ida da mercadoria. Sem dúvida. Então, foi desenvolvido todo um sistema eletrônico de notas fiscais. Mas tudo isso que foi feito e que está muito estável e robusto foi feito no sentido de controlar a circulação de mercadoria. Por outro lado, nós temos um sistema bancário extremamente robusto, eficiente e estável, e os dois sistemas não se conversam. O sistema de nota fiscal eletrônica é totalmente independente do sistema bancário. Tanto que, de repente, você pode ter os valores referentes às notas fiscais não necessariamente são os valores que circulam no banco. Talvez até possa circular no banco valores superiores àqueles que circulam ou correspondente às notas fiscais. A nossa proposta é integrar os dois sistemas robustos. Uhum. Nós não estamos inventando nada, nós só estamos integrando dois mecanismos estáveis, robustos. Então, pela emissão da nota fiscal, será gerado um boleto de cobrança. Nesse boleto de cobrança, vai separado o valor da mercadoria, o valor do imposto, e vai ter que se informar o número da nota fiscal que deu origem àquela transação financeira. É só isso. E mesmo essa operação já está disponível nos bancos. Os bancos chamam isso de operação de split. Inclusive está disponível. Não estamos mexendo no sistema bancário. Então, ao se emitir as notas fiscais, se gera o boleto com esse valor da mercadoria e o valor do imposto. Quando o comprador do outro lado pagar pelo boleto, a parte do imposto já vai automaticamente para a conta do governo, para o Tesouro. Aí o que só falta desenvolver, é uma coisa muito simples, é o controle do netting entre o imposto que foi pago pela compra dos insumos e o que foi pago agora pelo recolhimento, pelo pagamento, a liquidação financeira do boleto. De maneira que os impostos pagos na compra dos insumos serão creditados aos comerciantes ou aos contribuintes. E esse processo ele é contínuo na cadeia de suprimentos até o consumidor final. Inclusive o mesmo processo com cartão de crédito. Comprou, passou com cartão de crédito, se calcula o valor do imposto e isso é automaticamente retido indo para os cofres, enfim, do Tesouro. Perfeito. Em São Paulo, aqui a gente tem a tradicional nota fiscal paulista, né, mas que compete ao cidadão, né, pedir ou, né, efetivar isso, né, e que deveria ser já pela lei uma rotina, né? A gente já teria todo esse controle, essa triagem, essa filtragem de uma maneira natural. Mas veja que mesmo com esse sistema da nota fiscal que o consumidor está pedindo, quando ele pagou por essa mercadoria, o dinheiro vai para o comerciante, vai para o contribuinte, e no nosso modelo, o valor do imposto é recolhido diretamente para o governo. Já descontado na hora. A diferença aonde se evita a inadimplência, né? Aonde se evita, porque hoje o dinheiro ele vai para o comerciante, ou seja, no ato da cobrança. E muitas vezes o comerciante ele tem que pagar um imposto, mas sem ainda ter recebido do seu cliente. No modelo, a nossa proposta, então esse pagamento é síncrono. No instante que houve a liquidação do pagamento, existe então o crédito ao governo. Perfeito. Veja que, por exemplo, nesse momento de pandemia,
O governo teve que adotar, governos, estados, municípios, tiveram que adotar medidas, por exemplo, para atenuar ou para retardar ou dar um prazo maior para o recolhimento dos impostos. Mas isso foi de uma maneira isolada, assíncrona e não necessariamente todas as empresas precisavam desse benefício. Uhum. As empresas, por hipótese, de supermercados que tiveram a sua operação normal, as empresas eles não precisariam ter esse tipo de benefício. Na nossa proposta, se esse sistema estivesse funcionando, o governo estaria recebendo seus impostos no ritmo do consumo, no ritmo do pagamento. Ou seja, quando houve o pagamento pelo consumidor final, o governo estaria recebendo seu imposto. E isso estaria sincronizado. Então, quando houver ou se houver uma redução da demanda, o governo vai receber menos e tem outros setores que têm uma demanda maior. E o governo vai receber proporcional. Seria síncrono com o ritmo do consumo. Esse é o nosso conceito. Miguel, o que me surpreende, né? O conceito é simples, é funcional, né? E por que não se implementa? Depende de mudança de legislação, depende da reforma tributária. O que a gente precisa para adotar um sistema assim? Então, eu acho que foram feitas muitas medidas isoladas e eu acho que as pessoas envolvidas nesse processo não têm ainda não estão pensando de maneira integrada em alguma forma de resolver definitivamente. Eu acho que a preocupação de muitos governantes estarem resolver o problema no curto prazo e falar, bom, eu vou implementar um tipo de CPMF e me resolve o problema para os próximos 2 anos. Não é. Hoje, todos os problemas é porque não foram tomadas medidas desse nível talvez há 10 anos atrás. Exato. Então, eu acho que isso tudo não está sendo aplicado porque os nossos governantes estão querendo tomar ações de curto prazo para resolver o seu problema de curto prazo, fazer um pacotinho, fazer uma medida e não estão pensando em fazer alguma coisa que vai resolver os problemas do país para os próximos 10 anos. Hoje nós estamos sofrendo por não terem aplicado medidas desse tipo há 10 anos. E eu, pessoalmente, estou apresentando essa minha proposta há mais de 10 anos. Exatamente. Então chegou o momento, sim, de fazer isso. Sem dúvida. E nós conversávamos aqui antes de entrar no ar, né, justamente isso, né? O quanto se faz muitas vezes a questão, ou se toma atitude, né, no momento crítico, né, e não com o planejamento adequado, né? A gente viu aí várias ações, né, que surgiram no período da pandemia, que já eram incipientes, né? A gente já tinha aí os aplicativos de venda online, tinham várias ações, né, a parte da educação online, etc., e que a pandemia obrigou que a gente acelerasse essas políticas e que tornasse elas viáveis num curto espaço de tempo. Então, é a necessidade que faz com que as pessoas identifiquem e mudem, né? Então, muitas mudanças não são feitas em busca da oportunidade, mas é em função das ameaças, né? As grandes mudanças que ocorreram no mundo foi em função de ameaças e não oportunidades. Mas eu entendo que nós, no nosso governo, já chegamos no nível de ameaça. Alguma coisa tem que ser feita urgentemente. Nós estamos com a nossa economia muito fragilizada, muito deteriorada e precisamos de medidas de longo prazo, medidas definitivas e que venham resolver os problemas. E eu venho dizendo que tudo o que nós
temos apresentado, seja sonegação, inadimplência, esses são efeitos indesejados e não as causas raízes. As causas raízes são muito poucas. No momento que se a gente focar para resolver as causas raízes, os efeitos indesejados desaparecerão. Perfeito. Esse é o conceito. Miguel, para as pessoas que quiserem apoiar essa ideia, né, quiserem auxiliar nisso, existe como? Tem alguma ferramenta? Vocês têm um site? Como auxiliar a propagar essa ideia? Sim, tem o site miguelabuabe.com, tudo junto. E no YouTube tem muita informação, tem a palestra já, é só procurar por Modelo Abuabe no YouTube. E também, se alguém quiser, o meu e-mail é miguel@abuabe.com. Maravilha. Miguel, gratidão por dividir um pouco do conhecimento conosco, de mostrar caminhos e soluções viáveis, palpáveis para o nosso país. Eu espero realmente que a sua voz aí, né, ganhe cada vez mais força, né, para as pessoas que podem fazer essas mudanças, essas alterações. Eu espero voltar a conversar com você aí quando esse modelo estiver em vigência no país, e espero o mais breve possível. Que legal, foi muito bom. Obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Maravilha. Muito obrigado, hein? Eu é que agradeço.